Fala aí, pessoal, boa noite. Então, vamos aí a mais uma live, né? Dando continuidade aí a, a nossas praticamente aulas, né? Vamos esperar aí, como sempre, um pouquinho para que as pessoas possam entrar e já já a gente começa, né? Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho aí. Boa noite, Cris, seja bem-vinda aí. Então, né, lembrando aí a todo mundo que quem está assistindo aí sempre as lives, né, pelo Face e tal, em algum momento a gente deve parar de fazer as lives pelo Face e deve fazer elas direto pelo YouTube. Então, quem ainda não pôde, quem ainda não se inscreveu ou quem ainda não conhece, o canal vai estar disponível aí para que vocês possam se inscrever, né, no canal e poder acompanhar as futuras lives. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Sônia. Boa noite, Monique. Pai abençoe sempre, filha. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Então, a gente vai estar em algum momento. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Casa de reunião, estamos sempre juntos. Então, a gente em algum momento vai parar de transmitir. Boa noite, Thiago. Beijo no seu coração. Em algum momento nós iremos parar de transmitir, talvez pelo Face, para transmitir direto pelo YouTube. Então, que será sempre às quintas-feiras, né? A gente vai dar continuidade. Boa noite, Eliette. Pai abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo aí. Então a gente vai, como eu estava falando, é sempre importante quem não entrou aí no canal, que entre, né? E faça aí sua inscrição ou coloque lá, porque provavelmente a gente deve estar fazendo daqui a um tempo, para o futuro, as lives direto pelo YouTube. Boa noite, professor Anderson, meu amigo, grande professor de história, meu irmão, meu camarada, cara que está aí tentando mudar também a história de Belford Roxo, né? Sempre que a gente tenta trazer a verdade, a gente acaba sendo um pouco rechaçado, mas a verdade ela é sempre importante. Pode contar comigo aí, meu amigo, que a gente está junto nessa, né? Porque a verdade ela sempre tem que estar à tona, né? Com certeza que nosso Pai, Xalá, sempre nos dê muita sabedoria aí para a gente continuar essa luta, né? E seguir em frente. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Então eu vou começar, né? Vamos dar início aí à live. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez a todos que puderam estar nos ajudando aí com as cestas básicas. Isso está sendo de suma importância, a gente tem podido ajudar bastante pessoas, né? A quem puder continuar ajudando, né? Aos meses que se sucedem. É de muita importância, né? Quem puder fazer a sua parte, mesmo que seja pequenininha, né? Para a gente poder ajudar os nossos irmãos que estão em dificuldade, né? Então, mais uma vez, gratidão para aquelas pessoas que estão aí podendo ajudar de alguma forma. E aquelas que não estão, né? Boa noite, Eleni. Pai abençoe, seja bem-vinda. E aquelas que não estão, de alguma forma também a gente agradece pelas orações, etc. Então, eu queria deixar aí mais uma vez a gratidão, sempre gratidão. A gratidão é algo de mais importante que o ser humano pode ter. Então, sou grato, e todas as pessoas na qual tenham recebido essas cestas também podem ter certeza, né? Porque é muito triste a gente não ter nada para comer. Então, graças a Deus, a gente está podendo ajudar um pouquinho, mas já é
o pouquinho que eu sempre falo, o pouco para algumas pessoas é o muito, né? Então, quem puder continuar ajudando, sempre a ajuda será bem-vinda, ok? Então vamos dar o início aqui, né, com aquela nossa oração de praxe. Eu não vou fazer orações gravadas, pedir aqui sim a Deus, né, ao nosso Pai, Criador. O muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa quinta-feira, que as bênçãos possam ser abertas para todas as pessoas, para todas as famílias, que, né, nosso Pai Maior possa abençoar a cada um de vocês com paz, com saúde, com sabedoria, né, com iluminação, para que cada um alcance o equilíbrio, né, para que possa melhorar, né, evoluir na sua vida, porque nós estamos aqui apenas para isso. Então a gente agradece a essa oportunidade, pede a proteção a todos os mentores espirituais, e sempre que de alguma forma para que eles possam nos iluminar nessa nossa jornada. Que assim seja. Amém. Obrigado, meu irmão Anderson. E parabéns também a você pela iniciativa aí de estar tentando vir aí a vereador e mudar essa mamata, essa pouca vergonha que está a nossa política. E, infelizmente, algumas pessoas, antigamente, a gente sempre falou que espiritualidade e política elas não se encaixavam. Mas não tem jeito. Se nós que somos da espiritualidade, a gente não fizer... Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Se nós da espiritualidade, se a gente está buscando o que é certo, se a gente está alimentando o bem, se a gente está alimentando o positivo, se a gente não estiver no meio dessa política, né, para a gente fazer diferente, infelizmente a gente vai viver num país de bandido, de ladrão e etc. Então, está na hora de aparecer pessoas para que mude essa conversa fiada e toda essa história de bandidagem que existe na política do Brasil. Então a gente tem que realmente sim estar apoiando pessoas idôneas, pessoas que vão com vontade de mudar a história, pessoas que têm ali, que não vão se corromper, né, pelas questões financeiras. E é assim que tem que ser. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Então está na hora sim dos líderes espirituais, líderes de verdade, líderes espirituais, apoiarem pessoas do bem, né? E não apoiar a pessoa que possa, né, se vender por alguma coisa. Então parabéns, professor Anderson, pela sua iniciativa aí, você pode contar comigo, né? Então vamos voltar aqui. A gente parou falando dos tipos de reencarnação, né? Falamos da reencarnação probatória, da missionária, a gente até falou da missionária ali, acho que deu uma travadinha aí, mas a gente falou ali da missionária, expliquei da questão do missionário, e a gente parou do médium, né? Então vamos seguindo aqui a questão, vou ler aqui da reencarnação do médium. A palavra médium é de origem latina e quer dizer meio. O médium é intermediário entre o mundo espiritual e o físico. Funciona como um tipo de rádio que consegue captar as ondas ou padrão vibratórios e assim estabelecer uma identificação com outros planos de universo. Alcança as mais altas ou mais baixas frequências conforme seu padrão vibratório. Ok? Subsequente, boa noite, Lê. Lucas, seja bem-vindo aí. Eu no final, talvez eu vá escolher uma pessoa e vou falar uma coisinha sobre ela, se a espiritualidade assim me permitir, né? Eu vou fazendo a live e no final, o nome que vier aí na minha cabeça, eu possa falar alguma coisa sobre essa pessoa, uma coisa rápida, só para, não sei, para a gente tentar ver o que pode ajudar aí a uns aos outros.
ok? Seja bem-vinda, Maíse. Beijo no coração. A mediunidade é uma faculdade humana absolutamente normal e natural que determinados encarnados têm de possibilitarem temporariamente ligações magnéticas em desencarnados para que estes, os desencarnados, possam atuar no plano físico. Ok? É uma faculdade inerente ao homem que permite a percepção em um determinado grau de influência desses espíritos. Não constitui privilégio, pois todos os seres humanos possuem de alguma forma algum tipo de mediunidade. O que isso quer dizer? Pai abençoe, filho, seja bem-vindo. O que isso quer dizer? Que todos nós somos médiuns, sem exceção nenhuma. Nenhuma. Todos nós somos médiuns. Porém, existem vários tipos de mediunidade, né? Existem muitos tipos de mediunidade. Porém, todos, sem exceção nenhuma, somos médiuns, tá? Boa noite aí, Luciano, seja bem-vindo. Então, vamos continuar aqui. O médium, né? E rapidamente, mais uma coisa que eu queria falar na live, né? Às vezes você que chega e começa a assistir a live e depois acaba desistindo, etc e tal. No livro dos médiuns, se eu não me engano, né? Eu andei falando aí sobre o livro dos espíritos, mas no livro dos médiuns, se eu não me engano, capítulo 3, se eu não me engano é isso, acho que é capítulo 3, ele fala das informações, né, que a gente precisa passar para as pessoas, né? E infelizmente algumas pessoas acham que isso aqui não é importante, né? Acham que esse tipo de live ou alguma coisa não é importante, né? E na verdade essa live que na verdade ajuda a todos nós a despertarmos e a crescermos espiritualmente. Então, meu amigo, meu irmão, Pai abençoe, filho, seja bem-vindo. Então, meu amigo, meu irmão, você que... Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Então, você que está assistindo a live, procure primeiro, antes de você apertar em sair, escutar o que está sendo dito, porque o que está sendo dito aqui é para a sua própria evolução, é para ajudar a todos indistintamente. Seja você médium, seja você não sendo médium, sendo você líder de qualquer casa ou não, enfim. Isso tudo é para ajudar indistintamente. A gente está aqui para nos ajudar, ok? Então é importante a você ir lá no canal, apertar lá, inscrever, porque no canal lá do YouTube que está aí, ele tem todos os vídeos, né? Esse canal aí, ó, que acabou de aparecer, lá tem todos os vídeos. Lembrando que as lives são aulas. As lives são aulas. Entendeu? Então vamos ter um tempinho para a gente escutar, para a gente poder ajudar ao próximo aí. Tá bom? Então as lives elas têm apenas esse intuito, nenhum outro intuito. Apenas o intuito de ser passado aí, né, um para o outro, até que elas possam levar de certa forma a verdade para todos. Ok? Então, dando continuidade aqui, o médium não empresta seu corpo físico para um desencarnado. Fato, ok? O espírito desencarnado faz a necessária e indispensável ligação magnética com um ou mais chakras do corpo etéreo do seu médium encarnado. Ou seja, as pessoas têm mania... boa noite, Lúcio. Seja bem-vindo aí, Pai abençoe. As pessoas têm a mania de achar que a incorporação ela é uma possessão, né? E não é. A incorporação ela não é. Na verdade, a incorporação ela se dá como um acoplamento, né? O espírito ele se acopla àquela pessoa através da ligação dos seus chakras, né? Dos seus chakras principais, que são os 7 maiores chakras aí, que qualquer hora a gente fala aí de chakras. Mas esses espíritos eles se acoplam, né, por esses chakras. Então,
nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com possessão. E aí isso já está dentro das lives passadas, onde eu tratei de falar sobre a obsessão. Ok? Possessão é uma coisa, incorporação através de acoplamento é outra. Tá? Para que a gente fique sem dúvidas nenhuma. É indispensável que exista entre o médium, o espírito desencarnado, afinidade. Ou seja, entre o médium e aquele mentor espiritual, precisa haver uma afinidade. Ou seja, afinidade é sinônimo de sintonia, para que a ligação magnética seja perfeita. Tá? Na incorporação de obsessores, muitas vezes é o próprio guia espiritual quem provoca essa ligação magnética, a fim de ajudar o irmão desencarnado, o obsessor, né, a conseguir entender as suas imperfeições, para que ele se desprenda e entenda o mal que ele está passando aqui. Né? Lembrando que isso aqui tudo, né, eu estou lendo, porque logicamente é uma coisa que a gente estuda e escreve para a gente poder passar. Ok? São os temas das aulas na minha casa. Ok? Vamos aqui para a próxima, classificação dos médios quanto à natureza. Tá bom? Natural ou missionária. São espíritos que retornam ao corpo físico com um grande dom mediúnico, com o objetivo de propagar a moral, trabalhar com a mediunidade para ajudar o progresso espiritual do planeta, servindo sempre com um exemplo positivo para os outros irmãos encarnados e desencarnados. Né? Boa noite aí, Ricardo, seja bem-vindo. Então, a gente tem que ter atenção a isso, porque falamos da outra vez, né? Sobre esses espíritos que reencarnavam aqui com essa missão, como por exemplo, né, Allan Kardec, Francisco de Assis e etc. Boa noite, Leandro, Estevão, seja bem-vindo. Existem aí, né, a probatória, né, que a gente já falou, e a mediunidade gratuita. Sim, do ponto de vista das remunerações financeiras, mas a mediunidade é rigidamente paga com preciosos créditos kármicos no plano espiritual. O que eu estava explicando? O espírito... Boa noite, meu irmão Ulisses, seja bem-vindo, meu amigo. O que acontece? Eu sei que eu vou falar aqui uma coisa que é complicado aí, mas eu já falei isso anteriormente, né? É difícil porque o que significa essa mediunidade gratuita? O espírito, não estou falando de oráculo, ok? Para ficar bem claro, oráculo é uma coisa. Agora, quando você se trata de acoplamento espiritual, é um pouco complicado, porque o espírito ele vem para cá para ele fazer a caridade dele, né? Oi, Josi, boa noite, seja bem-vinda. Então ele vem aqui para ele fazer a caridade dele. Então, o espírito, a gente não pode cobrar para que uma pessoa fale com o espírito. Entendeu? Isso é uma coisa que não funciona dessa maneira, né? Eu até entendo que se existem casas que agem dessa forma. Se é uma regra da casa, a gente pode fazer nada. Mas o certo é não ocorrer essa cobrança, porque o espírito ele vem aqui, essa é a missão do espírito. Então ele está aqui para ajudar e orientar as outras pessoas. Então é uma inconsistência do espírito querer cobrar, ou o médium querer cobrar alguma coisa para atender as pessoas. Entendeu? Então não existe isso. Então a gente, né, precisa evitar de trabalhar dessa forma, né? Se você quer cobrar, aprenda um oráculo e vá jogar baralho, tarô, búzios, seja lá o que for, porque aí você está dentro, né, de uma questão correta, você pode fazer essa cobrança dessa maneira. Mas em relação a estar com um espírito, não pode. Isso aí é contra as leis divinas, né?
Mas, infelizmente, a gente vai estudando, se aperfeiçoando, até a gente chegar num determinado, né, padrão, ok? Até porque, né, a gente deve respeitar a vontade dos espíritos. Quando isso acontece, com certeza não é a vontade do espírito, e sim a nossa. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tá aí, como o pessoal fala, aí trepando no santo, né? Falando que é uma coisa e é a nossa vontade, né? Eu tô virado aí com o seu Zé e, pô, chegou lá uma mulher bonita, sei lá o quê, algum exemplo assim bem tosco. E aí o seu Zé, que está incorporado em mim, vai ali falar uma gracinha para a mulher porque é bonita ou porque quer fazer uma graça. Não dá, né? Não dá. Isso aí já é complicado, porque essas entidades estão aqui para trabalhar, para fazer a parte delas. Né? Pode até, eles são brincalhões, pode até brincar, tal, mas não, né, de determinadas formas, porque fica meio complicado, né? Vamos lá. Agora vamos falar de uma coisa também bem complicada, que a gente vai falar em relação aos médiuns, do nível, né, de consciência dos médiuns. Porque existem três níveis, que são consciente, semiconsciente e inconsciente. Isso também vai dar pano para manga aí, né? Vamos lá. O primeiro é o consciente. Sem dúvida nenhuma. Pois é. Márcio, é difícil. Enfim, o primeiro, né, fala dos médios conscientes, que sem dúvida nenhuma são grande parte, né? O médium tem plena consciência do que está acontecendo e durante a atuação do espírito sobre ele. Pode intervir totalmente no trabalho ou na atuação do desencarnado. Quanto mais consciente o médium, maior a sua participação nos trabalhos e, consequentemente, maior a sua responsabilidade. Entendeu? Olha aí, ó. Vou repetir. A consciência traz uma responsabilidade enorme para o médium. Por quê? Hoje em dia, você vai falar ali com a pessoa e aí você, né, aquela pessoa está virada com uma entidade, e aí isso é outra coisa que a gente precisa acabar, né, com essa mentirada. Então a gente está ali virado com a entidade e a pessoa vai ali falar com aquela pessoa e tal, aquela entidade atende várias pessoas. Logicamente que quando a gente desincorporar, né, desacoplar, aquela entidade foi embora, lógico que a gente não vai lembrar de tudo, lógico, não vai. Mas a gente vai lembrar de alguma coisa. Se aquela pessoa vier falar com você e ela começar a falar com você sobre a consulta, você vai lembrar porque está no seu consciente, está no seu subconsciente. Então você vai lembrar. E aí, existem aquelas pessoas que falam que não lembram de absolutamente nada. Apagaram, não lembra de nada. Pois é, mas essas pessoas que não lembram de nada é 1% da população. E olha que a população é grande. Né? Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Entendeu? Porque o que acontece, né, e que tem que ser dito em aula, é que a pessoa não precisa mentir que ela não lembra das coisas. O que acontece é que isso não deixa de trazer credibilidade às pessoas. Porque quando as pessoas elas estão aptas a dar consulta para outras pessoas, existe um compromisso, né? um juramento, que isso acabou hoje em dia. Né? Mas esse juramento se trata de que todo médium é como se fosse um padre. Nós somos aqui um confessionário. Então, quando existe uma conversa daquela pessoa com aquele espírito, e se aquela pessoa é médium, ela está consciente, porque muitas vezes o médium é consciente ou semiconsciente, é a maioria da população, para que eles aprendam com a própria entidade. Ah, mas como é que eu vou ter certeza se eu estou incorporado ou não? Simples. A entidade
vai falar coisas que não tem como ninguém saber, só ela. Entendeu? Não tem como é que eu vou saber, por exemplo, a vida do Joãozinho? Não tem ideia. Então o Joãozinho tem uma vida que eu não tenho nem ideia qual é. Então a entidade vai falar dos problemas daquela pessoa, do passado, do presente, sei lá, se vai falar do futuro. Então vai depender muito daquela entidade. Mas aí fica claro que a entidade vai falar coisas que ninguém sabe, só o cliente, só o consulente e ela. Então você mesmo tem a certeza que você está incorporado. Mas para isso existe aula de incorporação. Aula de incorporação, exatamente, aula. Então, a gente, dentro de uma casa espiritual, a gente precisa da aula de incorporação, da aula de desenvolvimento, ok? Tem que ter um desenvolvimento para que a pessoa não sugestione e não cometa esses erros. Porque se você escutar aquilo ali, né, e passar adiante, você quebrou uma regra extremamente complicada, que é a regra do silêncio. Dentro da espiritualidade existe a regra do silêncio. Então, se você está incorporado, escuta alguma coisa e repassa aquilo para frente, você quebrou essa regra. E aí você vai pagar por isso. Você será cobrado por isso. Não só será cobrado pelas leis divinas, mas principalmente pelas suas entidades. Entendeu? E que em algum momento vão tirar toda a credibilidade sua. Então, a gente tem que ter em mente que toda consulta ela é um confessionário, né? Principalmente a consulta quando você está incorporado, seja consciente, semiconsciente, etc. Tá? Isso tem que ficar bem claro para que esses erros não aconteçam. Muita gente está ali escutando a conversa e depois fala com fulaninho, poxa, fulano, isso, e aí pronto, se queimou com a própria espiritualidade, e aí vem a lei de causa e efeito e dá-lhe uma rechaçada para ele aprender. Só que como não tem aula na casa, isso não é ensinado, isso não é passado, o médium fica apanhando, a vida começa a entrar em turbulências, porque não existe nenhum tipo de ensinamento relacionado a isso. Tá? Então, existe a lei do silêncio, e isso é uma das leis também dentro da espiritualidade, que é a lei do confessionário. Entendeu? Então vamos para... Então, ficar claro, o médium ele é consciente, porque muitas vezes ele está aprendendo também, ele precisa aprender, ele precisa se lembrar das coisas, porque às vezes quando o médium é totalmente inconsciente, alguém pode meter uma conversa fiada, falar assim, olha fulano, o seu Zé falou que você tem que ir lá na minha casa para fazer qualquer limpeza, ou uma conversa fiada, então aquilo ali não existiu, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações, tá? Vamos pular aqui para o semiconsciente, ok? O médium tem uma consciência parcial, né? Lógico, semiconsciente, ele tem uma consciência parcial do que acontece durante os trabalhos mediúnicos. Ele ouve, ele vê, ele até pode intervir, porque não é possessão, né? Mas em um determinado momento ele perde a noção da realidade. Muitas vezes ele tem a impressão de um vazio mental, perfeito, como se estivesse fora do ar durante fragmentos de segundos, que se repetem constantemente durante os trabalhos mediúnicos. É o médium mais comum, principalmente na incorporação mediúnica. Exatamente, esse médium é o que pega a maior parte da população. Até porque você imagina você atender 10, 15, 20 pessoas e você se lembrar daquele atendimento, ficar aquilo ali não existe. Então isso também é um exercício na parte da incorporação, aonde você saiu dali, a sua mente ela tem que estar exercitada e treinada para que você esqueça daquilo tudo, porque aquilo tudo não diz respeito a você. Você só fique com o aprendizado, mais nada. O resto, esquece. Não tem nada a ver contigo, tá? E, finalmente, a gente chega aqui aos inconscientes, né? O médium entra em trânsito mediúnico totalmente inconsciente, perde a noção do que está acontecendo, não tem condições de intervir em momento nenhum. O médium é raríssimo, vou repetir agora,
O médium inconsciente é raríssimo. Porra, mas pasmem, todo mundo que a gente fala que é inconsciente. Então, adivinha? Né? Difícil. A gente precisa acabar com essas situações que são complicadas. Né? Então, médio totalmente inconsciente, raríssimo. Né? Fica difícil, né? de ser verdadeiro. Então, a gente tem que mudar essa história do espiritismo. Né? A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que trabalhar com a verdade, porque a maioria dessas pessoas trabalha com a mentira, e isso cada vez mais traz a descrença para a espiritualidade, porque chega pessoas como eu aqui e desmascara isso tudo, fica feio. Né? Antes eu só falava isso na minha casa, e agora que eu estou falando isso aqui, tendo a oportunidade de falar isso aqui, então fica difícil. Então vamos trabalhar com a verdade, vamos trabalhar, sabe? Tem que mudar isso. A gente precisa fazer o correto, a gente tem que ser correto, fazer o certo. Não pode estar trabalhando embasado em cima de mentira, porque a mentira, ela uma hora vai aparecer, as coisas vão desabar, entendeu? Então a gente tem que trabalhar com a verdade. E a gente já trabalhando com a verdade, às vezes muita gente fala uma coisa para aquela pessoa ali, e aí você está até junto, mas aquela pessoa depois acha que foi você que falou aquilo, quando não foi. Entendeu? Então é bem complicado. Vamos dar continuidade aqui. Ser inconsciente representa uma prova muito difícil para o médium. Se ele for um espírito muito endividado e rebelde, se transformará em um joguete nas mãos dos obsessores, né? Que poderão levá-lo a cometer atrocidades das quais ele depois não terá a menor consciência. Então veja o perigo disso. Mas por que? Não sei o que. A moral, conduta moral, ética. Se você não tiver, esses espíritos vão brincar com você. Como o nosso amigo e irmão Anderson falou aí, a verdade é a base de tudo, e eu sempre falo isso. Sempre falo isso, a verdade é a base de tudo. Já no Salmo 91 diz, a verdade é seu escudo e broquel. Então você estará sempre, se você é verdadeiro, falem o que quiser de você. Mas você, quando é verdadeiro, você não precisa provar nada para as pessoas. Você só precisa provar para Deus, para a espiritualidade. Então seja verdadeiro com as pessoas, com você mesmo. Se inventarem mentiras suas ou qualquer mimimi, fique tranquilo, porque se você tem a verdade com a espiritualidade, nada te atingirá. Sua vida vai continuar estável, vai continuar boa, e você vai continuar fazendo o que é correto. Entendeu? Então não importa, as pessoas estão aqui e elas são suscetíveis a sugestões do negativo. Entendeu? Então, foi como eu falei aí para todos da live já desde sempre. Leiam Aconteceu na Casa dos Espíritos, Aconteceu na Casa Espírita. Leiam, entendam o que é aquilo ali, vocês vão ver o que acontece realmente numa casa espírita de luz. Ou com aqueles mentores, ou com aqueles líderes que realmente querem fazer a diferença na vida das pessoas. Entendeu? Então, esses negativos, eles usam de várias formas para chegar até você. E isso são vários relatos. É só ver o filme do Divaldo Franco, Chico Xavier, Kardec. Tá aí para quem quiser ver. Quem não acredita, tá aí. Tá aí tudo baseado em fato real. Entendeu? Então, né? Só que as pessoas, elas se deixam levar. As pessoas são sugestionadas. Então, se o mal não consegue atingir você, porque você está ali dentro de um determinado procedimento, eles vão te atingir todos ou alguns que estão à tua volta, para que aqueles que estão à sua volta te atinjam. É simples, entendeu? E simplesmente a gente precisa continuar firme, entendeu? Firme no propósito, porque é como diz no livro da Casa Espírita, se você continuar firme, aqueles que foram atingidos, se forem fortes espiritualmente, eles continuarão. Se não forem, essas entidades vão arrastar eles, entendeu? E aí vai para um outro lugar, daqui a pouco vai para um outro lugar, daqui a pouco vai para um outro lugar, e aí continua. É esse ciclo, entendeu? Mas basta você estar dentro
da verdade. Ou seja, esteja com moral, esteja com ética, sabe? Esteja baseado na verdade, na integridade. Porque quando você está baseado na integridade, na verdade, na justiça, nos valores, você, como diz o Salmo 91, você sempre estará protegido por um escudo e um broquel. Broquel é a armadura, para quem não sabe. Então, só que o escudo e a armadura, eles são escudos de Deus, ou do Arcanjo Miguel, como eu já falei nas lives anteriores, de como queira interpretar. Entendeu? Vamos continuar. Então, os espíritos preferem trabalhar com médios consciente e semiconsciente. Vou repetir devagar. Os espíritos, eles preferem trabalhar com médios conscientes e inconscientes. A gente está falando de espíritos de luz. Ok? Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Então, a gente está falando de espíritos de luz. Eles têm preferência para trabalhar com médios que sejam conscientes ou semiconscientes. Porém, para que esse trabalho seja efetivo, seja bem feito, precisa de aula na casa, que eu estou cansado de falar. Precisa de aula na casa, para que as pessoas se desenvolvam de uma maneira correta e pratiquem da forma correta, cresçam e evoluam da forma correta, sejam pessoas corretas e honestas, entendam quais são as leis que eles têm que seguir, né? Vamos dar continuidade aqui. O médium inconsciente perde a chance de aprender. Olha o que eu falei lá atrás. Às vezes eu posso até me adiantar, porque a gente já sabe de tudo isso, então eu posso falar alguma coisinha antes da hora. Mas olha o que eu falei lá atrás. O médium inconsciente perde a chance de aprender no exercício dos seus trabalhos mediúnicos. Vai aprender como? Se é inconsciente. As valiosas lições trazidas pelos guias espirituais. Exato. Então, se você, por exemplo, incorpora um cigano, por exemplo, eu incorporo uma entidade que ele escreve em hebraico. E aí, ele trabalha com magia planetária. Eu nunca conheci isso. Então, se eu não tivesse ali aquela consciência para ver, para aprender, para depois buscar e estudar e tudo mais, como é que seria? Né? Então é complicado. Se um preto velho vem e passa a sabedoria, passa as ervas, passa isso, passa aquilo, como é que você ia aprender? É complicado, né? E aí às vezes as pessoas estão conversando com a gente e a gente tem que parar de falar assim, poxa, um exemplo, o Santiago, que é meu cigano, exemplo, ele realmente falou isso. Mas foi fulano que me falou. Pode até ser que tenha sido fulano que me falou, mas muitas vezes a gente lembra. A gente não lembra daquilo que o consulente fala, mas daquilo que a nossa entidade fala de ensinamento fica registrado na gente, porque a gente precisa ter essa lição. A gente precisa aprender, porque é isso que faz também a gente evoluir. Então isso tem que ficar bem claro aqui. Né? E a gente tem que parar de ficar com essa conversa fiada, né? Essa mentirada que é inconsciente, que não lembra de nada, não sabe nem quem viu, nem quem veio, nem quem sabe como. Entendeu? Aí eu vou lá, não sabe nem que eu fui lá na casa falar com a entidade. Porra, me poupe. Né? É complicado demais. Enfim. Né? Então, tudo isso eu estou falando não é de maneira nenhuma. Você que está assistindo, não é para você ficar chateado, magoado, nem nada disso, né? Quisera eu ter essa oportunidade de lá atrás ter uma pessoa falando isso para mim o tempo inteiro, entendeu? Passando esses ensinamentos para mim, porque hoje eu já estaria muito mais à frente do que eu tô, entendeu? Então, eu não tive isso. Então agora eu tô dando a oportunidade de você melhorar, de você aí fazer diferente, entendeu? De você passar esse ensinamento para aqueles que seguem você, entendeu? A gente precisa trabalhar com a verdade, com a honestidade, porque nós estaremos protegidos pela lei espiritual ou pela lei de Deus, como queira falar, ok? Observação: os tipos de mediunidade não são estanques. Certos médios começam um trabalho consciente, passam a semiconsciente,
E por fim podem chegar até uma inconsciência leve, ou até pode ocorrer ao inverso. A incorporação normalmente ela se dá dessa forma. Normalmente começa consciente, né? E aí o médium vai perdendo a consciência conforme ele vai trabalhando e falando com várias pessoas e etc. Normal. E muitas vezes acontece os questionamentos das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar ou vergonha de falar com as pessoas, de não entender o que está acontecendo. Entendeu por quê? Porque não tem aula, então não sabe se está incorporado, não sabe se está corporado, não tem desenvolvimento. Entendeu? Então tem que ter isso aí para que as pessoas se sintam seguras, para que elas deem a oportunidade daquela entidade estar cada vez mais em sintonia com ela, para que elas possam realizar um bom trabalho. Não quer dizer que no início da incorporação a entidade já vai chegar aí, né? Blá, 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 blá. São poucas. São entidades que já vêm prontas. A gente fala de entidades que já vieram prontas, ou seja, a gente acha que tem obrigação de ter suas casas abertas ou cargos, né? Dentro de determinadas casas. Mas isso é para poucos, não é para muita gente. Então, na verdade, isso também faz parte de um desenvolvimento. Entendeu? Vamos dar continuidade aqui. Questões a respeito da mediunidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Ok? Como o médium pode conciliar sua vida material com o exercício da mediunidade? Né? Que são as grandes questões. E a gente vem falando isso aí, eu venho já falando nessa tecla aí já 1000 vezes. Né? Resposta. É isso aí, Márcio. Exatamente, a entidade ela vai se adaptando ao médium, ou seja, ela vai igualando o nível energético, né? Até chegar ao ponto de equilíbrio. Quando chega o ponto de equilíbrio, é que a entidade começa a se soltar mais. Porque muitas vezes a entidade chega a primeira vez, não fala, às vezes não abre o olho, às vezes tem todo um processo, né? E mais, às vezes as próprias pessoas da casa de santo, ou o próprio orientador, zelador, pai de santo, seja como queira aí, ou esse próprio líder, eles acabam não dando muita atenção a essa pessoa, dando mais atenção àqueles que já estão preparados, né? E aí aquela pessoa fica estagnada. Ela fica ali, às vezes, por anos, tendo uma incorporação desse tipo. Ou seja, boa noite, Deise, seja bem-vinda. E aí passa a ter uma incorporação desse tipo. Então, acaba tendo que a incorporação, ela fica uma incorporação anímica. O que é isso, anímica? Anímica, ela vem de animismo, ok? O que é o animismo? O animismo, ele é você ter convicção que está incorporado com alguma coisa, mas não está. Aí o zelador da casa, boa noite, Sandra, Pai abençoe. O zelador da casa, ele precisa reprimir essa pessoa? Ele precisa estar em cima dela? Não precisa. Ele precisa ajudar. Ele precisa dar ainda a oportunidade. Ele precisa, porque a pessoa, o líder, ele já viu, ele já sabe quem é que está anímico e quem que não está. Então, ele não tem que falar que aquela pessoa está anímica, né? E muito menos expor aquela pessoa. Ele precisa dar uma atenção maior, pedir aos próprios membros da casa para ajudar, para trabalhar, para ir falando com aquela entidade. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Então, ajudar aquela pessoa daquela casa para que cada vez mais aquele espírito guia daquela pessoa se aproxime. E vai chegar um tempo que ele vai conseguir se acoplar a ela, né, de uma forma perfeita. E aí o animismo vai sumir. Então passa a ser
passa de ser animismo para uma verdadeira incorporação. Aí sim a entidade começa a falar, começa isso, abre os olhos e não sei o que, e bababá. E então isso precisa do apoio da casa, do apoio do líder e etc e tal. Muitas vezes acaba que isso não acontece. A entidade fica lá e tal, entendeu? É complicado. Então vamos dar aqui a resposta, né, para aquela pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Como o médium pode conciliar a sua vida material com a sua vida espiritual? Resposta. Sabemos que Deus dá o frio conforme o cobertor. A carga horária de cada médium sempre será programada de acordo com os seus compromissos materiais. Ou seja, você terá abençoado segundo sua obra. Resumindo, né? Se você realmente está disposto a fazer sua parte, Deus vai prover e vai te dar a oportunidade de você trabalhar na espiritualidade. O problema é que às vezes a pessoa chega na sua casa e fala assim: pai, eu não tenho dinheiro para vir para casa, para trabalhar espiritualmente. Aí a gente fala: tá, vamos trabalhar para que tudo aconteça. E aí a gente trabalha e aí aquela pessoa consegue, começa a prosperar. E aí depois ela vira e fala: pai, eu não tenho tempo para vir para casa trabalhar porque eu estou com muito trabalho. Pasmem o meu silêncio. Ora, se o mais importante para todo ser humano encarnado aqui é o trabalho espiritual que ele vai desempenhar, então se você começa a pôr tudo na frente do seu trabalho espiritual, tudo começa a desabar. Porque tudo só caminha com a sua espiritualidade bem tratada, bem cuidada, bem dirigida, bem organizada. Se ela não está, tudo desaba. Desaba a saúde, desaba amor, desaba dinheiro, desaba tudo. Porque só assim seus olhos vão ser voltados para a parte espiritual. E há aqueles que não voltam os olhos para a parte espiritual, então continuam sofrendo. Continuam tendo perdas. Entendeu? Vamos dar uma lida aqui. A espiritualidade é muito complexa. Muito linda, perfeito, meu irmão. Feita por Deus para o crescimento do ser humano. Exatamente. Todos deveriam colocar em prática a nossa espiritualidade. Perfeito. É o que a gente está falando aí sempre. Exatamente isso. E isso se chama consciência, né? Conscientização. Então as pessoas precisam de ter essa conscientização. O problema é que o ser humano ele nunca está satisfeito com nada. Quando eles estão numa casa que não tem aula, que não tem desenvolvimento, que não tem dia do médium, que não tem o cuidado, né, com aquele médium, que não tem isso, não tem aquilo, eles reclamam que não tem nada disso. Quando eles estão numa casa que tem tudo isso, eles reclamam porque tem tudo isso. Né? Então, é incoerente. Então, na verdade, existem sim o problema na maioria das casas, mas o maior problema está no próprio ser humano. Fato. Porque o ser humano, ele quer sempre estar acomodado naquilo que ele acha mais importante para a vida dele. Porém, se ele acha que o trabalho, que o amor, ou que seja lá o que for, é o mais importante para a vida dele, por isso que a vida dele continua nos altos e baixos, na montanha russa, ou na roda gigante, sei lá, o que conforme você queira entender. Por isso, porque enquanto você não perceber que a sua vida só vai caminhar com o seu trato na espiritualidade, não estou falando trato de trato, pacto, não. Estou falando trato de ser tratado, né? Então, se você não entender isso, fique à vontade, você vai continuar na montanha russa ou na roda gigante. Seja feita a sua vontade, porque você escolheu, você teve o livre-arbítrio, você teve a escolha, então se escolheu, vai arcar com as consequências. É simples assim. Não tem quem mude isso. E aí as pessoas estão passando por todo esse processo, vai na casa de alguém, o cara joga e fala que a pessoa tem que tomar um ebó, que vai resolver. Boa sorte, né? E aí fala aí pra mim,
Quem já passou em várias casas espirituais, foi tomar um ebó, resolveu? Acho que não, né? Então é complicado. Acha que um ebó vai resolver a vida? Desculpa, não vai. Resolve muitos problemas, sim, mas só resolve quando a pessoa resolve ela mesma fazer por ela. Aí sim, aí os trabalhos que nós vamos fazer vai funcionar. Enquanto você está aí dormindo, é melhor não gastar dinheiro. Fique na sua casa, continue dormindo e aceite tudo isso aí que está na sua vida, né? Todas essas insatisfações amorosas, todo o choro que você já teve, que vai ter, que vai continuar tendo, todos esses problemas materiais, fato, nada disso mudará. Nada vai mudar. Porque vamos dizer que você é um pai ou uma mãe e você tem um filho. Então, o que você quer para o seu filho? Não é o melhor? A não ser que você seja maluco, né? Ou doente mental. Mas se você não for, você quer o melhor para o seu filho. Correto? Correto. Então, se você quer o melhor para o seu filho, você vai dar condições a ele. E você vai falar, filho, você tem que estudar isso aqui, você tem que ir por aqui. Mas aí seu filho é teimoso pra caramba. Seu filho não quer. Ele não quer ir por ali. Entendeu? Ele está teimando contigo. Aí o que você como pai faz com seu filho? O que você como pai faz com seu filho? Simplesmente você, enquanto um pai bom, porque tá cheio de pai aí, né? Mas você, enquanto um pai bom, você vai tentar orientá-lo e se ele não entender, você vai colocar de castigo. Ah, aqueles pais que batem, dão uma chinelada, outros dão uma surra, outros colocam de castigo. Ora, por quê? Porque você quer o melhor para o seu filho. Então vocês acham que a sua espiritualidade faz o que com vocês? Não é não? Vocês são filhos. Vocês são filhos deles. E eles são seus pais. Então é assim que eles vão agir com vocês. Eles vão botar vocês de castigo. Eles vão bater em vocês. Até vocês acordarem. Até vocês despertarem. Ah, mas isso funciona para todo mundo. Não é só para você, filho de santo, para você que frequenta uma casa. Não, é para vocês líderes espirituais também. Porque vocês também são filhos. Todos nós somos filhos. Então, se você não faz a coisa certa, apanha. E aí a sua vida fica na montanha russa. Fica na roda gigante, fica como for. Mas não muda. Você vai ali. Boa noite, Ana. Tudo bem? Beijo aí. Beijo no meu pai também. Então sua vida não muda. Ela vai continuar naquela coisa ruim. Entendeu? Só vai começar a melhorar quando você tomar consciência. Quando você fizer a sua parte. Logicamente, né? Eu sempre falo para as pessoas, até brinco com as pessoas que estão na minha casa. Olha, aqui em casa você não é obrigado a fazer nada. Mas eu obrigo, assim, né, de certa forma, as pessoas a fazerem os seus udus. Isso é uma coisa fundamental na vida de todo ser humano. Mas aí as pessoas não fazem. E elas acham que tudo vai melhorar por um passe de mágica. Ou então vai melhorar fazendo oração em casa. Boa sorte. Né? Faz bastante oração mesmo, porque não vai melhorar. Entendeu? Isso é o fato. Fato. Você, inclusive, tem um livro aí dos espíritos que pode confirmar o que eu estou falando. Né? Tem os livros dos médios que pode confirmar o que eu estou falando. Tem uma porção de lugar aí que pode confirmar o que eu estou falando. É só estudar. Entendeu? Então eu não estou falando aqui porque eu acho. Estou falando que eu estudo. Né? Porque às vezes vai ter o cara aí que vai pensar, ih, olha lá, o Humberto está inventando. Eu não invento nada. Está lá nos livros que eu menciono aqui a toda hora para você ver. Entendeu? Então, se você quiser, é só estudar que você também vai, né, vai crescer, vai evoluir e etc e tal. Né? Aí existem realmente, né, como o Márcio falou aí, vai falar que a casa é ruim. Existe realmente casas ruins, casas péssimas. Né? Líderes péssimos. Existem aí sim, um monte de... Na verdade, a maioria. Mas existem também casas muito boas, líderes muito bons.
Mas aí o ser humano é complicado, a pessoa é ruim. E como o ser humano ele nunca quer admitir o seu erro, ele tem que botar a culpa em alguém. Então ele vai botar a culpa no pai de santo, ele vai botar a culpa no irmão de santo, ele vai botar a culpa no Exu, ele vai botar a culpa no gato, no cachorro, ele vai botar a culpa no tempo, ele vai botar a culpa em todo mundo. Mas ele mesmo nunca vai admitir a culpa dele. Aí a gente está falando de ego, orgulho, vaidade, que é o que assola aí a maior parte do pessoal. Entendeu? Então, enquanto a pessoa não entender que nós não somos nada, apenas um grão de areia, e a gente está aí para crescer juntos, vai ficar no sofrimento, nada mudará. Né? Então toda mudança, boa noite meu velho, Pai abençoe, benção aí, seja bem-vindo. Então, toda mudança, ela requer uma mudança também interior. E como é que a pessoa muda interiormente? Num local espiritual onde tem a aula, para ela criar consciência. Porque aonde que você vai escutar tudo isso aí? Não escuta. Então você só escuta em um local espiritual decente que traga a consciência para você. E logicamente é necessário a feitura de alguns trabalhos, dependendo do caso da pessoa. Pode ser um caso de obsessão, né? Então, o pessoal que chegou aí agora, esse aí é o canal, né, que a gente tem no YouTube, que amanhã ou depois eu não sei se eu vou continuar fazendo pelo Facebook, talvez eu faça direto pelo YouTube. Então, precisa fazer aí, né, entrar no canal aí para se inscrever, senão vai acabar não vendo a gente mais. Mas, então tudo isso é bem complexo, muito complicado, né? Porque o ser humano, ele sugestiona ele mesmo, né? Então a gente precisa tentar melhorar sempre. Então realmente tem situações que tem que fazer trabalho. Existem obsessões, existem coisas que tem que... Existem situações que tem que passar por um ebó, o Edu tem que ser feito obrigatoriamente todo ano na pessoa. Então tem várias situações. Existe o trabalho na Fraternidade Branca, no Kardecível. Existem inúmeros trabalhos que têm que ser feitos para que a gente adquira ali um determinado equilíbrio. Entendeu? Mas não adianta você fazer trabalho, você fazer ebó, fazer isso, fazer aquilo, se você não muda o seu interior, se você não busca, se você não aprende. Então, isso aí é tudo complicado. Entendeu? Aí as pessoas vão gastar o dinheiro, vai falar, eu gastei 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 e a minha vida não mudou. Mas não mudou por culpa de quem? Às vezes por causa da casa, do líder, mas às vezes por causa de você mesmo. Porque você não faz a sua parte. Entendeu? Então as pessoas aí do Candomblé, por exemplo, elas vão fazer o santo, chega lá para fazer o santo, ela nem sabe o que é que ela vai encarar pela frente. Quer dizer, isso é absurdo. A pessoa entrar para fazer o santo e você não falar para ela qual é o tipo de resguardo que ela vai fazer. Absurdo. Entendeu? Eu não faço isso de jeito nenhum. Então a pessoa, entrou hoje na minha casa, já vai fazer o santo. Não faz mesmo, porque isso está completamente errado. Porque o orixá vai matar? Não vai mesmo, isso não vai. Entendeu? Então, o que acontece é que aquela pessoa, ela tem que passar por aquele processo. Ela tem que entender o que é isso. Entendeu? Ela tem que saber o que ela vai ter que fazer, o que ela não vai ter que fazer, quais são os resguardos. Tem que falar, porque amanhã vai falar assim, eu vi, mas não sabia, e não sei o que. Aí pronto, degrine a imagem da Umbanda, degrine a imagem do Candomblé, degrine tudo. Então, quer dizer, a gente tem que ser transparente, verdadeiro, tem que falar toda a verdade, nada mais do que a verdade, porra. E aí as coisas vão funcionar. A gente tem que trabalhar com esse ponto, tá? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Ih, tá quase no finalzinho. Ainda, né? Segunda pergunta. Com qual periodicidade o médium deve exercer a sua mediunidade? Resposta. De acordo com a sua disponibilidade, uns trabalham 2 vezes por semana, outros 3, outros trabalham de 15 em 15 dias, mas vale lembrar que quanto mais o médium trabalha, mais ele evolui como médium e, consequentemente, como ser humano. E, logicamente, a vida tende a melhorar mais rapidamente. Fato. Então, é aquela historinha que eu contei lá, né?
O médium, se você tem que trabalhar, pode estar na pandemia aí que tu vai botar máscara e vai trabalhar. Se nevar, tu vai trabalhar. Se chover, tu vai trabalhar. Mas se chover, tu não vai na casa espiritual. Não vai. Se nevar, aí que tu não sai mesmo, nunca. Se for casa espiritual, pronto, não vai. Então, quer dizer, é fato, é assim que funciona. Entendeu? Boa noite, Rafael. É assim que funciona. Né? E, no entanto, né, os seus dedos estão ligados à palma da sua mão. A palma da sua mão, como eu já falo para algumas pessoas que me conhecem, é a espiritualidade. E seus dedos é aí, a saúde, o amor e etc. Então, se a palma da mão estiver ruim, os dedos não vão funcionar bem. Então, né, é complicado. Vamos lá aqui uma observação. Existem médiuns benfeitores da humanidade que assumem uma missão especial, né? Estes podem, se quiserem, exercer a mediunidade em tempo integral, ok? Que na verdade são aí os donos de casas espirituais, etc. Estão desobrigados dos compromissos materiais, principalmente o de constituir, assistir e de manter uma família. Os missionários mais evoluídos nem débitos kármicos têm a quitar. Ok? Então, quanto mais bem ao próximo você fizer, quanto melhor você fizer a sua parte, né? Tá escrito aí para todo mundo que está aí na live e ouviu. Né? Com certeza, se tiver 40 graus também não vai, porque vai querer ir na praia. Né? É complicado. Terceira pergunta. Médium é uma porta aberta para desencarnados? Resposta. Nesse particular pode ocorrer 3 situações distintas. Primeira situação. O médium que desenvolve a prática da sua mediunidade com competência e equilíbrio, gratuitamente voltado para o bem, ou seja, o bem está imposto dentro do coração dele, não importa o que. Assume o controle da sua mediunidade. Só abrirá a porta para quem quiser e sempre terá o amparo dos seus guias espirituais. Lógico, uma mesa kardecista, por exemplo, os médios que vão incorporar ali aqueles obsessores, eles têm que ter aula, eles têm que saber que quem manda é eles. O obsessor vai vir, mas quem manda é eles. Entendeu? Se eles tiverem uma moral, uma ética e tudo mais, eles vão ser os principais auxiliadores daqueles espíritos. E quando você auxilia um desencarnado, por exemplo, um suicida, vamos supor, todos os outros suicidas que estão ligados àquele suicida ali, eles também serão ajudados. Então, você vê o bem que você pode causar a esses desencarnados. Então, isso pode gerar uma benfeitoria enorme para o seu espírito também. Mas para isso você tem que ter treinamento, você tem que ter aula, porque você incorporar um obsessor, depois disso você precisa passar por determinadas coisas, você precisa fazer determinadas coisas para que você fique livre de qualquer energia, né, resquício de miasma energético que possa ficar em você. Então, existem processos, né? Porém, o bem que isso vai fazer a você e aqueles irmãos espirituais é enorme, entendeu? Porém, se você tiver com a sua moral falha, quando um obsessor chegar, ele vai querer rasgar a tua camisa, arrancar teu cordão, virar a mesa a mesa branca, quer dizer, vai pintar e bordar, entendeu? Mas tudo por quê? Porque você está mal preparado, né? Isso não pode acontecer nunca. Vamos ler aqui, incorporação é muito mais forte e diferente das outras. Não entendi bem, Joselana, me explica aí o que você quer dizer, para eu poder falar alguma coisa. Vamos lá na segunda resposta. O médium que pratica a sua mediunidade voltada para o mal, né, ou para o interesse pessoal, ao contrário da caridade, pode se tornar escravo dos desencarnados desequilibrados, chamados quem? Obsessores, né?
Os guias se afastarão, né? Sim, a obsessão, perfeito, é isso aí. Os guias se afastarão, os guias, quando a gente fala, são os mentores de luz espirituais, e aqueles irmãozinhos, né, de baixa frequência vão se aproximar cada vez mais, e será quase impossível tentar fechar essa porta, vão ficar extremamente obsediados, e dali, né, aquela obsessão só vai crescer. E terceira resposta: o médium que repudia a sua mediunidade, ou seja, que não aceita a sua mediunidade, não aceita fazer o seu papel, a desempenhar aquilo na qual ele foi enviado para fazer aqui, pode se desequilibrar por força da ação dos desencarnados maus e desequilibrados. Logicamente, aquilo vai estar influenciando você a todo momento. Quando ele assim se recusa a procurar ajuda espiritual. Então, os irmãos das trevas tomam conta do seu lado mental, logicamente. Beth, é isso aí. Os irmãos das trevas tomam conta do seu lado mental, porque a obsessão sempre é na mente. E muitas vezes, alguns levando até a loucura. Então, as pessoas que você vê na rua, as pessoas que você vê internadas, com problema psicológico, tendo que fazer uma opção de tratamento, isso aí é tudo questões obsessivas, né? Quarta pergunta, eu vou ler só mais essa aqui para a gente encerrar. Quarta pergunta, né? É isso aí, Beth. O médium pode perder a sua faculdade mediúnica? Resposta: a mediunidade foi dada por Deus e por ele pode ser a qualquer momento retirada. Fica a dica. Não tem nem o que eu comentar. Quinta pergunta: quando e por que ocorre a suspensão da mediunidade? Resposta: normalmente por alguns fatores abaixo. Mediunidade usada para a prática da maldade. Mediunidade usada para fins lucrativos. E desequilíbrio mental do médium. Acabou. Sua mediunidade vai embora com certeza. Vamos ver aqui o que a Sandra falou. Como o médium sabe que pode fazer parte de uma sessão de mesa? Todo médium pode fazer parte de uma sessão de mesa. Agora, para saber se ele tem missão, aí realmente só jogando. Só jogando. Todo médium pode fazer parte. Mas para saber qual é o tipo da missão que aquele médium tem na mesa, aí a gente precisa fazer uma avaliação. Tem que jogar para a gente ver. Não tem outro jeito. Porque cada um tem uma mediunidade para ser trabalhada, né? E alguns, como eu falei anteriormente, Sandra, o que acontece na vida das pessoas é que muitos saem do kardecismo para a Umbanda, da Umbanda para o Candomblé, do Candomblé para a Umbanda, do Candomblé para o kardecismo, e etc., porque precisa ter equilíbrio em todas essas religiões, porque cada um trata de uma coisa. E as pessoas acham que em um momento só, em uma religião só, aquilo ali vai ser resolvido. Não vai. Não vai. Entendeu? E nas lives anteriores eu já expliquei isso. Se você assistir, você vai poder ter confirmação do que eu estou falando aí. Tá? Vamos aqui agora ao processo de incorporação. Sabemos que o desencarnado se conecta ao encarnado, fazendo a indispensável ligação magnética entre o seu corpo astral e um determinado chakra do corpo elétrico do médium. Ok? Isso aí a gente já falou, é só um adendo. E o que eu vou marcar aqui, né? Ou seja, o que são chakras, para vocês poderem entender por que a gente está falando então chakra aí, tal. Então a gente vai dar uma passant, vamos falar alguma coisinha rápida sobre chakras, né, na próxima live aí, para vocês saberem a importância que os chakras têm na incorporação nos órgãos, né, do nosso corpo, na nossa saúde e etc e tal. A gente já está aí, ó, são 9h10, indo para 9h10, a gente está passando 10 minutos aí do nosso horário. Eu queria agradecer a todos aí,
por estarem aí na nossa live. Que vocês possam compartilhar essa live aí para chegar ao máximo de pessoas possível. Lembrando que se compartilhar aqui pelo Facebook ou por qualquer coisa aí, não estou preocupado em quantas pessoas vão atingir, mas estou preocupado em quantas pessoas podem despertar, né? A gente está na era da transformação, na era do despertar. A gente precisa despertar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se tornar melhor, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. E você em casa, nada disso acontecerá, entendeu? Então, foi como eu falei já várias vezes na live, a oração é importante. É importante a oração. Mas se você ficar em casa só fazendo oração, de nada vai adiantar. Então você realmente precisa fazer sua diferença, você precisa mudar, né? Inclusive, esse projeto social que nós estamos fazendo aí, da doação de cestas básicas, com o apoio de todos vocês que estão aí doando, né? O nosso amigo aí, Anderson também, a todas aquelas pessoas que estão aí doando, fazendo sua parte, né? Esse projeto social eu pretendo continuar, eu não pretendo parar, né? Porque o bem que você vê, e você vê que algumas famílias, elas são necessitadas daquilo ali e elas vão continuar necessitadas, né? Logicamente, o trabalho que a gente fazia na rua, a gente deu uma parada e tal, eu não estou fazendo mais esse trabalho, mas eu pretendo voltar com esse trabalho. Então, é porque são dois trabalhos sociais diferentes. É o trabalho de você doar as cestas básicas para as famílias que necessitam, famílias que têm moradia, e você doar quentinhas, né, para aqueles desabrigados. Então são dois serviços sociais diferentes, né? E a gente está aí para isso, para ajudar um ao outro, né? Isso tudo constitui o ser humano. A gente está aí para isso, não só para a gente crescer espiritualmente, fazer a nossa parte. Alguns acham, eu já faço a minha parte na casa espiritual. Verdade, legal, show de bola. Mas aqueles que podem ajudar na doação de uma cesta básica, aqueles que podem ajudar a vir para a minha casa, a doar uma quentinha, a doar água, a doar coisas para a gente fazer alimentos para levar para os desabrigados. Então isso é muito, sabe? Isso é muito importante, entendeu? A gente precisa dar continuidade nesse projeto, né? É para o bem das pessoas, né? É isso que a gente veio para fazer aqui. Qual é a pergunta? Como um médium sabe que pode fazer parte de uma sessão de mesa? Não, isso já foi, né? Peraí, a minha coisa aqui parou. Boa noite, Letícia. Legal. Quero saber o meu, Cristiane, não entendi. Como assim, se ele tiver, tem como desistir? O quê? Deu uma parada aqui, eu não entendi. Fala aí pra mim. Nada, Sandra. Obrigado você pela tua participação. Boa noite, Monique. Agora que eu vi você chegando aí. Legal. Seja bem-vinda. Luciano, como eu queria ter minha incorporação. Mas filho, você começou, né? Tava iniciando. Tem que dar continuidade, né? Para que as coisas fluam, né? De uma forma gradativa e positiva. Letícia, se ele tiver missão, tem como desistir? Não. Ninguém, absolutamente ninguém pode desistir da sua missão espiritual. Você desistir da sua missão espiritual é você desistir de evoluir. E aí o cachorro tá latindo, ele tá falando que já acabou a live. Mas você desistir da sua missão é você desistir da sua evolução, é você estagnar, parar no tempo. Então você vai ter que voltar e começar da onde você parou. Entendeu? Vamos lá, meu irmão Anderson. Deus é tão grande que uma só religião não não caberia, exatamente. Por isso existem várias. Perfeito, é exatamente isso. Por isso a gente está tentando aí criar o ecumenismo,
né? Para que a gente possa unir tudo isso. Josi, sempre é uma hora que nos traz muitos frutos. Exatamente. É isso aí, Ana Paula. A gente precisa evoluir sempre, né? Boa noite, Ana. Salve. Confundi o horário, peguei tal. Não, Ana, tudo bem, mas dá para você assistir novamente aí. Monique, cheguei no final também, mas tá tranquilo, é só ver a live novamente aí, que é importante assistir essa live, tá? De novo, e é importante vocês estarem aí na live junto comigo, porque às vezes a gente pode tirar as dúvidas, né? Na hora aqui a gente pode ir falando um com o outro, entendeu? Cristiane, a gente ajuda o próximo e a espiritualidade nos ajuda em dobro. É a lei de causa e efeito. A gente não tem que fazer isso e tal, mas é a lei, entendeu? Caridade é um ato de amor, com certeza. É isso aí. Quem entrou na live depois, assista aí. Sandra, você poderia explicar novamente como serão as aulas a partir da semana que vem, já que não serão mais pelo Facebook? Então, Sandra, eu não tenho certeza ainda, porque eu estou ainda me aprimorando nisso, eu não conheço nada disso. Eu estou ainda assim engateando nessa parte. Então, a gente criou esse canal no YouTube, né, para que os vídeos ficassem armazenados no YouTube, porque às vezes eu publico muita coisa no Face, as pessoas têm dificuldade de achar. Então, os links do YouTube estão aí. A pessoa tem que entrar, ela vai se inscrever, aperta o sino para saber uma notificação, e aí eu não sei se vai ser exatamente na semana que vem, mas a gente vai estar transmitindo a partir de uma data as lives direto pelo YouTube, entendeu? Para não ficar com esse trabalho de jogar para o YouTube, etc. e tal. Márcio, se tiver a missão, o médium pode desistir? De maneira nenhuma. Já respondi essa pergunta aí de uma pessoa que fez aí em cima. É isso aí, olha a hora, o cachorro já tá latindo desse jeito. Obrigado, Débora. Legal, obrigado, Débora. É isso aí, Letícia, não adianta chorar, porque o caminho é esse, não tem como voltar, tá? Obrigado, Cris, aí, pela sua atenção, tá? De colocar aí o link pro pessoal entrar aí, e se inscrever e tal. Obrigado, Elizabeth, que você tenha gostado da live, obrigado mesmo. A gente está aí apenas para ajudar aí ao nosso crescimento, né? Obrigado, Josi, eu que te agradeço aí pela sua presença, né? Sua ajuda sempre aí, muito bom, né? A sua participação aí em tudo. É isso aí, Ana Paula. Esse é o primeiro passo, o querer prosseguir, né? A vontade, exatamente, a necessidade, a palavra é essa, necessidade, entendeu? Valeu, Rafael, boa noite aí, boa noite. Sandra, o que eu procuro no YouTube? O canal tá aí, Sandra, é só você olhar aí, o canal tá aí você clica aí no próprio canal, vai abrir o YouTube, entendeu? Aí você coloca lá, se inscrevendo. Boa noite, filho, Roberto, tamo junto. Valeu, Márcio. Boa noite, Cris aí, que a espiritualidade realmente nos abençoe sempre. Valeu, Rafael, obrigado aí de você estar aí dos Estados Unidos, né? Compartilhando nossa live. Boa noite aí, Luciano, Pai abençoe sempre. Beijo, Iago, fica com Deus. Boa noite, Sandra, obrigado. Estamos aí quinta-feira que vem falando disso aí, e aí a gente acaba fazendo um adendo aqui, outro ali. O canal do YouTube é esse aí, Sandra, é só você acabar de clicar aí agora. Boa noite, Joselaine, beijos aí em todos. É isso aí, Letícia, bola pra frente, não adianta, não tem como a gente correr, entendeu? Não tem como a gente correr, a gente tem que encarar isso, porque senão... Deu uma travada aqui, pessoal, é a hora, tá bom? Beijo aí em todos, boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem na nossa live aí. Beijão, fica com Deus aí, beijo em todos e vamos que vamos aí a cada dia tentar nos tornar pessoas melhores, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam no papel e podem me perguntar aí ou mandem mensagem, seja lá o que for, tá bom?
Beijo, mãe, boa noite, te amo. Namastê e fiquem com Deus. Beijos. Vamos seguir em frente. Axé.